Bem-vindos ao Chalé Cultural, eu sou Grace Posato e hoje vamos falar sobre O Vento da Noite, de Emily Brontë. Na semana anterior fizemos um vídeo sobre O Morro dos Ventos Uivantes, o único romance escrito pela autora britânica Emily Jane Brontë. Embora ela tenha escrito apenas um livro, ela nos deixou alguns poemas que se tornaram verdadeiras obras-primas da literatura inglesa. Embora os poemas completos de Emily Brontë nunca tenham sido publicados no Brasil, alguns fragmentos foram reunidos neste livro aqui, intitulado O Vento da Noite, publicado em 1944 pela editora Olímpio Editores. Todas as tiragens foram feitas em brochura com papel comum, porém a edição que nós temos aqui é uma tiragem especial de 150 exemplares para bibliófilos, todos numerados e assinados a bico de pena pelo tradutor Lúcio Cardoso. Este aqui é o exemplar número 134. O livro também traz ilustrações de Santa Rosa e nem preciso dizer que este livro é uma das edições mais raras que nós temos aqui no Chalé. Mas antes de falarmos sobre a poesia de Emily Brontë, acho que é interessante dizer que esses poemas, eles não foram feitos para apreciação do público, nem foram pensados como uma obra que seria reunida em um livro. Eles foram escritos na infância e adolescência da autora, quando ela e seu irmão Branwell escreviam histórias de uma terra imaginária chamada Gondal. Gondal era uma espécie de universo compartilhado que eles inventavam em suas brincadeiras. Certa vez eles ganharam de presente do pai um soldadinho de chumbo e ao brincar eles iam improvisando oralmente, desenvolvendo suas tramas. Em outras brincadeiras eles escreviam jornais, artigos, contos e até poesias dos personagens de Gondal. Eles não tinham muito dinheiro e naquela época o papel era algo muito caro, então Emily Branwell e suas irmãs, claro, costumavam escrever em pedaços minúsculos de papel as suas histórias para depois costurar e produzir livros artesanais. Quase nada do que Emily escreveu nessa época sobreviveu ao tempo. Já na fase adulta, perto dos seus 28 anos, Charlotte, sua irmã mais velha, ao fuçar no seu quarto, encontrou um caderno que continha algumas poesias de Emily. What's the matter? Somebody has been in my room. Somebody. Somebody has been through my things and not had the wit when they put them back to realise that everything was in a certain order. Well, who? We haven't. I haven't. You haven't. You wouldn't. I know that. I know. But I'm not sorry. I mean, I am sorry. Look, Emily, your poems they're extraordinary. I know they're private, I know they're personal, there are 1,001 things, but they're not something to keep hidden. Houve muitos contratempos até Emily concordar com essa empreitada, mas, resumindo a história, Emily e suas duas irmãs, Charlotte e Anne, publicaram em 1846 um livro de poesias usando pseudônimos masculinos. Emily era Alice, Charlotte era Currer e Anne era Acton Bell. Algumas poesias de Gondal, que Emily havia escrito na sua infância e adolescência, foram reaproveitados, reescritos, readaptados para entrar então nessa publicação. Bom, seja como for, o livro de poesias só foi publicado na época porque elas bancaram as despesas de impressão com as poucas economias que tinham. Até chegaram a receber uma ou outra crítica positiva que ressaltava principalmente que havia um vislumbre de genialidade nas poesias de Alice Bell, ou seja, de Emily. Mas, infelizmente, o livro foi um fracasso total, vendendo apenas 2 cópias. Mas depois do sucesso póstumo do romance O Morro dos Ventos Uivantes, as poesias de Emily começaram a chamar a atenção da crítica literária e hoje são consideradas as mais belas poesias escritas na língua inglesa de todos os tempos. É realmente uma pena, uma falha do mercado editorial brasileiro que o trabalho poético das irmãs Brontë ainda não tenham sido publicados no Brasil.
Como eu disse anteriormente, tudo que nós temos traduzido em língua portuguesa está aqui em O Vento da Noite, que reúne 33 poemas da autora. 33 dos 200 poemas remanescentes. Um dos pontos negativos desta compilação é que ela ainda é um pouco complicada, confusa para aquele leitor que não tenha pesquisado sobre a vida e obra das irmãs Brontë. Ele não traz notas de rodapé que expliquem o contexto, enfim, que as histórias, que os poemas foram escritos. Por exemplo, existe aqui um poema intitulado Ao Cavalo Águia Negra que eu montava na Batalha de Zamorna. Somente um leitor mais íntimo saberia que esse texto ele foi escrito para um episódio do Mundo de Gondal e dedicado ao Duque de Zamorna, personagem criado por Emily, mas isso não está descrito aqui. Outra coisa confusa é o critério de escolha dos textos. Ficou a cargo do tradutor? Por que não foram compilados todos os poemas dela? Por que não foram incluídos ao menos seus textos mais famosos? Uma grande falha deste livro é a ausência do poema A Prisioneira, que é considerado um dos seus melhores poemas. Mas considerando apenas os 33 reunidos aqui, eu destaco 2 que são os meus preferidos, que eu gostaria de ler para vocês aqui. Então aqui vai um trecho de Ó por algum tempo. Ó por algum tempo, enfim, deixo de lado a tarefa fatigante, posso cantar, sorrir, posso escolher, posso sorrir, tanto tempo quanto durar a pausa. Onde queiras errar, ó coração fatigado, que espírito, que cenários convidam-te agora? Mas onde estão as longínquas, as próximas paisagens, em que minha fronte fatigada achará o repouso? E agora um trecho de Minha alma não teme coisa alguma. Teu sopro com amor abraça os espaços e penetra com sua vida os séculos eternos, espalha-se como um rio e cobre o nosso mundo, mudando ou perseverando as coisas, dispersando-as, criando-as, trazendo-as à vida. E esta é a nossa dica da semana, O Vento da Noite, de Emily Brontë. Se vocês acharem a edição de 1944, seja a brochura ou capa dura, não perca a oportunidade de adquirir, é raro de se achar. Há também uma edição mais recente, de 2016, bilíngue, na Amazon, com a mesma tradução de Lúcio Cardoso, que nós vamos deixar o link aqui embaixo. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa sua curtida, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe com seus amigos e comente aqui o que você achou desta resenha, ou qual livro você quer ver resenhado aqui no Chalé Cultural. Eu vou ficando por aqui, até a próxima!